Fala, Lucas do Banda, fala Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Pessoal, vamos falar aqui um assunto meio off-topic aqui do canal, tá ligado, mano? Falar um pouquinho desse Super Mundial, né? Não tá tendo tantas notícias do Corinthians, pelo menos não notícias legais de comentar, né? Sei lá, janela de transferência, quem vai sair, quem vai entrar, tá meio paradão o Corinthians aí, vai ficar um mês sem jogar, né? E eu queria comentar um pouquinho, até porque esse aqui é um canal, além de Corinthians, também é um canal de futebol, né? Então dá pra gente mesclar os assuntos, né? Queria perguntar pra vocês o que vocês estão achando do Super Mundial aí e tal, né? É... Eu, por enquanto, tenho achado mal barato, mano. Tem sido bastante legal a experiência aí do Super Mundial. Queria muito que o Coringão tivesse envolvido aí, ver a Fiel invadindo os Estados Unidos, né? Enfim, como a Fiel sempre faz, né? Tomara que a gente esteja na próxima edição, né? Caso vá existir, né? Mas enfim, eu queria trocar uma ideia com vocês sobre futebol mesmo, mano. Porque assim, esse começo de Mundial, pelo menos pra mim, vai quebrando várias vertentes que eu tinha na minha cabeça, tá ligado, mano? Quanto ao poderio europeu em relação aos sul-americanos, né? Enfim, e assim, tem prova e contraprova, né, do que eu vou dizer aqui, né? Algumas coisas eu ainda continuo pensando igual, mas uma grande parte, sim, eu mudei bastante minha forma de ver, né? Eu tinha algumas dúvidas, né? E tá sendo legal ver esses jogos, né? Principalmente dessa classe dos europeus que não são dos super times, né? Porque assim, o futebol europeu é muito mais desenvolvido que o futebol brasileiro. Eu acho que em questão de organização, acho que em questão de dinheiro, acho que em questão de infraestrutura, acredito que seja mesmo, tá ligado, mano? Mas se você for ver, aquele grupinho, aquele hall ali que disputa a Liga dos Campeões, né, que vence as Ligas dos Campeões, não foge muito de um grupinho de 5, 6 times, mano. Que é o quê? Real Madrid, Barcelona, Bayern, agora o PSG, Manchester City, Liverpool, né? O Arsenal também tá com baita time, né? E é isso. Esses times, de fato, eu acho que os brasileiros não têm chance, tá? Vai rolar um PSG e Botafogo. Eu acho que o PSG vai destruir o Botafogo, tá ligado, mano? Não tem chance, sabe? Mesmo que fosse o Palmeiras, mesmo que fosse o Flamengo, que eu acho que são mais times do que o Botafogo hoje, o PSG ia passar por cima. E mesma coisa o Bayern, o Real Madrid, o City, também acredito que não teria chance para as equipes brasileiras. Mas aqui a gente está falando de um nível muito alto, sabe? Onde essas equipes têm uma receita muito maior do que as nossas equipes aqui da América do Sul. Mesmo tendo um baita gerenciamento, como o próprio Flamengo, o próprio Palmeiras, né? Mas é um hallzinho. Agora as outras equipes, não é também que seja um lixo, tá? Igual eu vi muita gente falando. Mas eu acho que como, tipo assim, você tem um super grupo lá em cima, e aí com muita disparidade você tem esse grupo aqui dos europeus, e a gente tá aqui, ó, ou pelo menos discute ponto a ponto. Eu não vou entrar aqui no mérito, pessoal, do tipo, pô, é pré-temporada dos caras, ou é final de temporada, ou, porra, tá muito calor nos Estados Unidos, tá muito frio. Pô, é campo neutro pra todo mundo, tá ligado, mano? Então chega todo mundo ali em condições meio que equilibradas, pra mais ou pra menos, tá ligado, mano? Que nem o Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo, o Fluminense, né? Deixaram aqui as competições domésticas, o chicote estava estralando aqui e foram pra lá também, tá ligado, mano? Mesmo que tenha a curva de evolução na temporada, eu acho que tá tudo no mesmo parâmetro ali. A gente vai, de novo, vai ficar muito claro quando rolar aí um Bayern e Flamengo, sei lá, um PSG e Palmeiras aí no meio do caminho. Já vai rolar agora o PSG e Botafogo, acho que vai ficar mais claro isso. Mas que nem, por exemplo, eu achei que das equipes que foram pro Mundial, eu achei que o Palmeiras era a equipe mais equilibrada, né? Eu acho que o Flamengo tem melhores jogadores do que o Palmeiras, inclusive geralmente o Flamengo bate no Palmeiras, né, a maior parte do tempo aqui no Brasil, exceto na final da Libertadores, mas como time, né, como coesão, enfim, tem um ano mais regular, eu sempre vejo o Palmeiras com mais time do que o Flamengo, né. Eu falei, pô, esse jogo aqui vai dar jogo bom contra o Porto, né, mas eu achei mesmo que o Borussia ia dar um pau no Fluminense, enfim, Boca e Benfica, achei que o Benfica dá uma surra no Boca Juniors, né, porque o Boca tá muito mal. Mas a verdade é que tá tudo muito parecido ali, muito parelho, né? Que nem quando rolou Palmeiras e Porto, eu achei que o que o Palmeiras fez com o Porto, só o Palmeiras era capaz de fazer. O Fluminense calou minha boca. O Fluminense quase venceu o Borussia Dortmund, faltou competência pro Palmeiras e também faltou competência pro Fluminense, mas teve jogo pra caramba, tá ligado? As equipes foram até melhor. E outra coisa, eu acho o Boca muito pior do que o Palmeiras. Pô, o Boca caiu na pré-Libertadores, assim como o Corinthians, mas caiu antes do Corinthians ainda, né? E o Benfica, nessa última temporada, tá bastante melhor do que o Porto, né? O Porto não chegou a brigar pelo Campeonato Português. O Benfica chegou, foi até a última rodada brigando com o Sporting, né? Pela Liga Portuguesa. E
O Benfica meteu 4-1 na casa do Porto, né? No clássico deles lá, né? Então, assim, sei lá, o Boca 1000 vezes pior do que o Palmeiras e o Benfica 1000 vezes melhor que o Porto. Pô, teve jogo pra cacete, foi 2-2, tá ligado? O Boca quase, quase venceu o Benfica. Inclusive, acho que vacilou, abriu 2-0 e tomou empate, né? Durante muito tempo tava jogando com um jogador a mais, né? Então, assim, essa classe mediana ali, dos europeus, tá bastante parecida com a nossa classe alta também, tá ligado? Aqui da América do Sul, mano. Não tá muito distante. A diferença, de novo, é a questão dos superclubes, né? Com muito poder, tá ligado? Aquisitivo, financeiro, né? Na Europa. E aí fica uma disparidade realmente real, né? Da mesma forma que a galera falou, pô, os sul-americanos já não são uma potência contra africanos, contra asiáticos, contra norte-americanos, beleza. Mas a classe média da Europa também tá bastante próxima ali da gente, né? E como a gente pode comprovar isso, né? É só você ver as contratações e as receitas dos clubes daqui. O Corinthians mesmo, quando anunciou o Memphis Depay, gol do River Plate contra o time do Japão, né? O Corinthians mesmo, quando anunciou o Memphis Depay, muita gente falou, pô, eu acho que vale mais a pena o Memphis ficar na Europa, ficar no Sevilha da vida, no Borussia Dortmund da vida, né? Aí se você for ver, assim, pensando no jogador, não faz sentido. Porque, assim, essas equipes, né, Sevilha, um Borussia Dortmund, sei lá, uma Inter de Milão, que é até protagonista na Itália, né? Eles não têm essa capacidade de pagar o que o Corinthians está pagando, o que a Esportes da Sorte está pagando pro Memphis. O Memphis vai ficar numa segunda prateleira, dificilmente vai conquistar algum título lá, porque essas equipes não estão brigando por muita coisa, né? Tudo bem, o Dortmund chegou na final da Champions, a Inter chegou na final das duas Champions, mas não são protagonistas, né? É mais tipo todo um caso e pegando um super time na final, tá ligado, mano? Então, assim, você vai ganhar menos, você não vai ser protagonista. Aqui no Brasil, embora tenha aqui disparidade entre os times, né? Inclusive o Corinthians vive isso hoje, né? É muito mais abaixo do que um Flamengo, do que um Palmeiras mesmo, né? Mas ainda tem jogo, ainda tem a força da torcida, o tamanho, a camisa, a grandeza, né? Aqui no futebol brasileiro dá pra você dar uma sacudida, né? No regulamento, né? Então vale muito mais a pena vir pra cá. E aí quando você compara as receitas, né, dos clubes brasileiros, dos principais, né? Que, porra, a maioria fica na frente, sei lá, dos 10 primeiros, dos 10 últimos da Premier League, de quase o campeonato todo espanhol, tá ligado? Português em si, acaba que faz sentido ter essa aproximação nos jogos, né? De não ser uma lavada pros europeus, como muitas das vezes a gente pensou que seria. Eu acho que ficou muito isso na nossa cabeça pelos poucos jogos que tem, né? Tipo assim, tirando você vencer a Libertadores e jogar o Mundial contra o finalista da Champions, que factualmente vai ser um super time, qual que é a chance de rolar um Fluminense e um Borussia Dortmund, tá ligado, mano? Um Palmeiras e Porto. Então, nesse sentido, o Mundial é bastante interessante pra ter essas Dream Matches, né, mano? Então, eu confesso que tem sido bastante legal, bastante divertido. O Mundial ser nos Estados Unidos eu acho legal pelo fato dos torcedores sul-americanos estarem mais perto, né? Claro que tem a questão do Trump lá, a porra do visto tá mais difícil, né? Mas é mais fácil você ir para os Estados Unidos, creio eu, em questão de dinheiro, do que você ir pra puta que pariu, lá no Catar, ou pro Japão, tá ligado, mano? Questão de passagem, o caralho, né? Mas o Mundial ser nos Estados Unidos me incomoda um pouco, tá ligado? Mano, tirando jogos dos sul-americanos, tipo agora do River, tá da hora, do Boca, do Palmeiras, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, né? Que eu assisti todos e achei bem legal as torcidas lá, mudando o jogo, né? Chacoalhando a partida. Por outro lado, é muito chato, né? Tem uma cara de amistosão, sei lá, um Chelsea Los Angeles Galaxy lá, porra, chato pra caralho, tá ligado, mano? Aquele clima do povo norte-americano que não sabe o que é futebol, né? De verdade, né? Comendo hot dog, tá ligado, mano? Puta, me incomoda muito, sabe? Esse climinha de amistoso, mano. Pode me criticar aí, às vezes você é um cara aí que vai com a família pro estádio, mas geralmente eu gosto de um bagulho um pouco mais rústico, um pouco mais rude nas arquibancadas, né? Aquele fervor sul-americano eu sempre achei legal, sempre achei interessante o fato da torcida poder mexer no jogo, né? É uma das coisas que mais me cativa no futebol em si, né, rapaziada? Mas é mais ou menos isso que eu queria citar pra conversar com vocês, tá ligado, mano? Tô vendo muita gente comentando sobre, também queria dar minha opinião, né? Tem muito especialista clubistinha lixo aí, né, que se acha o foda, exalando o clubismo, né? Eu acho que até na minha opinião aqui eu fui bem tranquila até, tá ligado, mano? Enfim, por exemplo, se o Coringão do final de 24 tivesse nesse Mundial, vocês não acham que era trabalho? Acho que daria, hein, mano? Daria pra vencer o Porto aí, ou o próprio Borussia Dortmund, né, rapaziada? Seria legal pra caramba, né? Até esse Corinthians atual aí, mano. Botar aí, com o Garro jogando aí, o Memphis e o Yuri. Tem jogo, pô. Tem jogo contra o Borussia, o Porto, o Benfica, né? Mas, enfim. É só pra passar mesmo aí minha opinião mesmo sobre o Super Mundial, certo, pessoal? Deixem um like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!